Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Filosofia Sem Rodeios. Esse espaço que pretende discutir filosofia de um modo claro e objetivo, indo direto naquele ponto que você precisa saber. Meu nome é Bruno Rodrigues e te convido a entrar hoje numa discussão clássica da filosofia, uma discussão clássica da ética, uma das concepções éticas mais famosas da história, a ética de Aristóteles, a ética aristotélica, também chamada de ética das virtudes, que nós entenderemos o porquê desse nome em breve. Nós, como vimos na aula anterior, caso você não tenha assistido, recomendo que você assista, está passando um card aqui nesse momento sobre isso. A ética é uma discussão sobre como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. E para Aristóteles, pensar na ética é pensar no caminho que o ser humano deve tomar rumo à felicidade. Porque todos os seres humanos, eles anseiam ser felizes. Todos os seres humanos buscam a felicidade. Está lá na Ética Nicômaco. E o que acontece? A ética do Aristóteles, por isso, é uma ética teleológica. Olha que palavrinha difícil, estranha, né? Mas explico para você. Teleológica vem de telos, que é uma palavra grega que significa finalidade. Então, pensar no ponto de vista teleológico de alguma coisa é pensar na sua finalidade. E aqui, então, a ética do Aristóteles é uma ética teleológica porque aponta para esse fim que é a felicidade. Felicidade, que em grego a palavra é eudaimonia. A felicidade foi a palavra melhor para traduzir esse estado de espírito chamado de eudaimonia. Então observe, como eu falei, todos têm por finalidade a felicidade e ela não é obra de um dia só, nem de pouco tempo, mas de uma vida inteira. Aristóteles ele diz que o ser humano ele busca a felicidade, deve buscar a felicidade ao longo de toda a sua vida. De modo que não é possível dizer que um ser humano é feliz ao longo da sua vida. Mas o ser humano só pode ser considerado como feliz de fato ao ser analisado a vida inteira dele. Ao analisar a vida inteira de alguém que aí sim poderia se constatar se essa pessoa foi feliz, alcançou a felicidade ou não. Ok? E olha só, o mundo para Aristóteles é um cosmo ordenado. Existe uma ordem na natureza, existe uma ordem no mundo. E o que isso tem a ver com ética? Tem tudo a ver. A palavra cosmo tem a ver com essa ordem e é também de onde deriva a palavra cosmético. Está relacionado também com a ordem, com a beleza do universo. E observe o seguinte, Aristóteles, ele pensa que tudo tem o seu lugar natural. E isso não é diferente para os seres humanos. Como assim tudo tem seu lugar natural? Aristóteles, quando ele escreve a física dele, ele diz que cada um dos elementos possui um lugar próprio. Exemplo, o fogo, ele queima para cima. Você mesmo que pegue uma vela e tente virar a vela, a chama dessa vela continuará a queimar para cima. Por que isso? Porque, segundo Aristóteles, o fogo está buscando o seu lugar natural, junto às regiões celestes, junto ao Sol. A água, ela cai e ela escorre. Por que ela cai e escorre? Porque ela busca o seu lugar natural junto aos rios e aos mares. A terra, ela cai. Ela simplesmente, porque ela não é por causa da gravidade, porque não tinha ainda ideia sobre gravidade aqui nesse momento. Mas Aristóteles explicava porque as coisas caem, porque as coisas são feitas predominantemente do material terra, do elemento terra. E isso faz com que as coisas caem e assim permaneçam no chão. Então observe, Aristóteles, estão pensando nessa discussão, a gente tem aqui essa ideia de que cada coisa vai possuir o seu lugar natural e o ar, né? Foi o que eu não mencionei, o ar ele está aqui em todos os lugares, ele se espalha. E o que acontece? Os seres humanos também possuem um lugar natural. Ser feliz para Aristóteles vai ser agir eticamente, que a gente vai entender como que é agir eticamente para ele, e vai ser justamente encontrar o seu lugar natural, encontrar a forma de desabrochar ao máximo as suas potencialidades racionais, encontrar o jeito de fato, você se desenvolver ao máximo de acordo com as suas aptidões. Discutiremos mais sobre isso em breve. Observe. Aristóteles ele tem um conceito de ato e potência. A gente vai estudar isso com mais detalhes em breve. Mas observe. Ato é uma coisa no seu estado presente, no seu estado de agora. Exemplo, uma árvore é uma árvore em ato, mas ela é um lápis em potência, uma cadeira em potência, ela é várias coisas em potência. O ser humano também, ele é
ser humano agora em ato, mas ele pode ser várias coisas em potência. Ele pode ser, por exemplo, um médico em potência, um filósofo em potência, e cumpre o ser humano desabrochar ao máximo as suas capacidades racionais e assim ser feliz. Ser feliz, então, buscando essa meta e alcançando essa meta. O ser humano é feliz quando desenvolve ao máximo suas potências racionais. Tudo bem? E para isso, os homens, os seres humanos, precisam desenvolver certas virtudes. Aristóteles divide 2 tipos de virtudes. As virtudes dianoéticas, relativas ao intelecto, relativas ao saber, mais para conseguir determinados objetivos, para fazer determinadas coisas, para produzir coisas, e virtudes éticas, que são relativas ao justo e no injusto. Isso aqui é o que vai nos interessar mais e é aquilo que nós iremos discutir. Como assim? O que é ética? Como que é agir de modo virtuoso para Aristóteles? A virtude para Aristóteles é a justa medida em relação a nós, também conhecida como meio termo. O que Aristóteles está querendo dizer com isso? Aristóteles está querendo dizer que agir eticamente é agir no meio termo entre 2 extremos. É agir no meio termo entre a escassez e o excesso. A virtude ela está localizada nesse meio. A virtude está localizada nesse equilíbrio entre o excesso e a escassez. Como assim? Vamos entender isso. Olha só. Meio termo não significa mediocridade, mas uma superação de 2 vícios. Como eu falei, um vício em cada extremo. E para ter essa capacidade, a faculdade que orienta isso é chamada de frônesis. Outra, muitas vezes traduzida por prudência, que é a capacidade de escolher bem e calcular os meios necessários para um determinado fim. Observe o seguinte, aqui a gente tem um pequeno quadrinho que vai exemplificar essa noção do meio termo. Como assim? Observe, a gente tem no meio as virtudes e a gente tem na esquerda os vícios por escassez e na direita os vícios por excesso. Observe, por exemplo, a coragem. O que é coragem para você? O que é coragem para Aristóteles? Observe o seguinte, ser corajoso para Aristóteles não é você não ter medo de nada. Imagina a seguinte situação, você não entende nada de defesa pessoal, você não é policial, você não está armado, mas uma pessoa ela tenta te assaltar. Nisso, você se acha corajoso e vai lá e vai enfrentar o bandido. Um bandido que está com a arma tentando te assaltar. Você se coloca, se enche e se diz corajoso e se propõe a enfrentar o bandido, a resistir ao assalto. Nisso você acaba tomando um tiro. Segundo Aristóteles, esse ato seu não foi um ato de coragem, mas foi um ato de burrice. Foi um ato que ele vai chamar de valentia insana ou de temeridade. Você pecou no excesso. Você tentou ser corajoso demais e acabou fazendo aquilo que não devia. No outro extremo, a gente tem a covardia. Covardia é quando você tem a capacidade de enfrentar um determinado desafio, um determinado medo, mas mesmo assim você recua. Então perceba, um policial agora está sendo assaltado. Esse policial ele está armado também, ele tem todas as condições de resistir a esse assalto. Se ele entrega tudo, nesse caso, sob essa ótica, ele está sendo covarde. Então, corajoso é aquele que entende os seus perigos, entende as suas próprias capacidades e sabe, então, quando deve agir e, de fato, enfrenta os medos na medida do possível. Então, perceba que isso aqui, ao meio termo, vai ser sempre relativo a cada pessoa. Uma coisa que para mim é corajosa, para outra talvez possa ser covardia, para outra talvez possa ser valentia insana. Isso aqui vai implicar justamente num autoconhecimento para que eu conheça os meus limites. Então observe que a gente tem a humildade, que para Aristóteles é um vício por escassez, é algo muito curioso também, né? Porque muitas vezes a humildade, sobretudo pela influência do cristianismo, é tido como algo bom, mas para Aristóteles ser humilde é ruim, porque Aristóteles define a humildade como se considerar menor do que você realmente é. E correto seria ser uma pessoa magnânima, uma pessoa que sabe se impor e entende as suas capacidades, não se considera nem superior nem abaixo daquilo que ela realmente é.
E a soberba aqui nesse sentido vai ser você se considerar mais do que você realmente é, que isso aqui é um vício por excesso. Tudo bem? Aí a gente tem outros exemplos aqui que eu separei, a modéstia, o respeito com virtudes, sendo aqui a timidez, a desvergonha, a negligência, a idolatria, são vícios tanto por escassez como por excesso, dependendo do seu ponto. E importante entender que o homem ele se torna virtuoso pelo hábito. O ser humano, o homem virtuoso, agindo desse modo, buscando agir de modo virtuoso, ele acaba de fato se tornando virtuoso. Então perceba, essas daqui são as bases da ética de Aristóteles. Aristóteles, então, ele vai pensar a ética, pensar nesse contexto aqui do meio termo. Para ficar fácil da gente lembrar, uma palavra-chave para a gente lembrar dessa ideia é a temperança. Como assim temperança? Quando você ouve temperança, do que você lembra? Temperança nos lembra tempero. E o que é o tempero? Tempero é algo que você coloca em uma determinada comida, por exemplo, mas você deve colocar ele na medida certa. Por exemplo, você vai salgar a comida. Você não pode salgar ela nem de menos, nem de mais. Senão você a estraga, senão você a deixa ruim, senão você a deixa insípida, senão você a deixa extremamente salgada. Mas você deve salgar aquela comida na medida certa, no meio termo, uma virtude aqui pensada aqui, distante aqui, no centro aqui desses dois vícios, por excesso e por escassez. Tudo bem? Então essas daqui são as bases da ética do Aristóteles. Então perceba, só recapitulando, Aristóteles, agir eticamente leva à felicidade, nós devemos desabrochar ao máximo nossas potencialidades racionais e para caminhar rumo a isso é necessário que nós possuamos virtudes éticas e agir de acordo com a virtude ética é agir de acordo com o meio termo. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara essa exposição. Se ficou alguma dúvida, peço que deixe algum comentário, me mande um direct no Instagram, fique muito à vontade para isso. E agradeço demais por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.